Obrigada, Sra. Coordenadora. Cumprimento a Sra. Doutora Sofia Cabral Lopes, da APMJ, a quem saúdo por estar aqui e agradeço as gentis ofertas que nos traz e que vão ser, com certeza, um precioso instrumento de trabalho para este trabalho na especialidade. A Sra. Doutora conhece, com certeza, as propostas de lei que estão em cima da mesa e conhece a proposta de lei do PSD. A proposta de lei do PSD quadra perfeitamente naquilo que a Sra. Doutora aqui nos acabou de dizer, pelo que eu não posso deixar de dizer que me revejo praticamente com alguns afinamentos e aperfeiçoamentos de pormenor naquilo que aqui nos trouxe. Designadamente, nem todos os desacordos radicam em violência doméstica. Eu própria, nos tribunais, tenho feito muitas vezes fixações provisórias em sede, portanto, de fixação das responsabilidades parentais. Não há quaisquer abusos nem violência doméstica, os progenitores não estão de acordo e os tribunais fixam a residência alternada. Porquê? Porque tal corresponde ao superior interesse da criança e os tribunais perceberam que o facto de aqueles progenitores se terem separado não significou que se fossem separados os seus filhos e é assim que deve ser. E por isso o superior interesse daquelas crianças em concreto é precisamente o dividir e passar na mesma o tempo com os seus pais. Não deixa de ter pai e não deixa de ter mãe e isso é absolutamente fundamental que assim seja. Relativamente, também já aqui foram falados, relativamente aos pareceres que já foram prestados no âmbito destes trabalhos da especialidade, o parecer do Conselho Superior do Ministério Público vai muito ao encontro do superior interesse da criança e o parecer da Ordem dos Advogados é todo ele nesse sentido, como não poderia deixar de ser. Preocupa-nos em particular, e até agora ainda não vi nenhuma solução que pudesse fazer com que fosse possível dar um salto mais à frente. Desde logo, nós somos contra qualquer presunção, princípio, privilégio, preferência, aquilo que se lhe queira chamar, porque, como a Sra. Doutora disse muito bem, cada caso é um caso. O que é bom para mim não é bom para o Manel, o Francisco ou a Antónia. Cada família é uma família, cada família organiza-se de uma forma estrutural e cada realidade é uma realidade e cada criança vive num determinado contexto. Uma hora só que seja em sofrimento de uma criança, para nós, é uma eternidade. Preocupa-nos muito as fixações provisórias da residência alternada. Porquê? Porque quando as partes estão em acordo, tanto podem fixar, tanto podem chegar a acordo, como todos nós sabemos, nas conservatórias ou no próprio tribunal, portanto, convolando logo ali em sede de conferência de pais. Quando não estão de acordo, as partes são remetidas, portanto, é fixado provisoriamente, quem conhece a tramitação sabe como é que é fixada provisoriamente numa conferência de pais um regime que vai vigorar até que seja decidido o regime definitivo. Definitivo, explicitando-se aqui que em direito de família, e ainda bem, nunca nada é definitivo, porque quaisquer factos supervenientes podem fazer alterar aquela decisão, ou seja, não há caso julgado em direito de família, estamos no âmbito do processo de jurisdição voluntária. Significa que, a seguir à fixação provisória, se não houver acordo, as partes são remetidas para a mediação, caso nela consintam, ou para a audição técnica especializada, para a ATE. Se depois deste circuito todo, que eu fui muitas vezes contra isso, porque entendo que na maioria das vezes perde-se este tempo todo e no final estamos exatamente no mesmo sítio onde estávamos na anterior alteração à antiga data OTM, Organização Tutelar de Menores, hoje Regime Geral do Processo Tutelar Cível, as partes são notificadas para alegar, são notificadas para arrolar as provas e é feito o julgamento. E depois de feito o julgamento é que o Tribunal decide e profere a decisão. Ou seja, só depois de estarem carreados para os autos todos estes factos é que o Tribunal, o decisor, tem na sua posse os elementos que lhe possam permitir proferir uma decisão justa, sensata e adequada àquela particular criança, porque ali o que está em causa não são os direitos dos pais, são os direitos das crianças, não vamos confundir, nem isto, tenho dito isto muitas vezes, isto não é um instrumento de igualdade de género, nem é os direitos dos pais, nem dos avós, nem nada, é daquela criança, portanto preocupa-nos muito esta questão, porque nós sabemos que entre a fixação, vou já concluir, entre a fixação provisória
e a sentença definitiva, sabemos depois que no recurso o recurso tem mero efeito devolutivo, portanto não tem efeito suspensivo, significa que aquela decisão vai continuar. E é muito tempo entre um hiato e outro para uma criança estar a viver com uma má decisão. Muito obrigada, Sra. Muito obrigada,